Eu queria, antes de nós passarmos para o nosso momento de oração, trazer uma palavra para você sobre avançar. Estamos vivendo dias incríveis, dias extraordinários. Em um momento de dificuldades, em um momento de dissabores, talvez na pior crise que a humanidade já tenha experimentado, nós estamos, como igreja, decididos a avançar, dando passos ousados de fé. E eu creio que tudo isso é providência divina, porque Deus tem um plano para tudo, e esse plano envolve aqueles que não estão aqui, envolve pessoas que precisam de Jesus, e nós queremos ser uma igreja que cumpre o ID, uma igreja que cumpre a grande comissão, uma igreja comprometida com a sua missão. E nessa jornada que nós estamos trilhando, e que essa semana terá contornos ainda mais especiais, nós precisamos entender onde nós estamos e para onde estamos indo. Por isso que eu coloquei o tema dessa palavra como avance com coragem pelo deserto. Avance. E você precisa avançar. Permanecer no deserto é garantia de um triste final. Você precisa avançar no deserto, você precisa insistir no meio dessa situação mais difícil. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar em um lugar deserto. Quem sabe o carro quebrar em um lugar sem assistência. Ficar à mercê de sabe lá o que. Aconteceu comigo uma vez, indo para São Fidélis fazer um casamento, e no meio do caminho ali, antes de chegar em Campos, o carro quebrou. E carro quebrar ali era plantação de cana de um lado e de outro. Na mesma hora, na minha mente, veio aqueles filmes americanos, né? Que sai lá uma coisa do meio da plantação, um assassino em série, um serial killer, sei lá, um troço doido desse que a gente vê na televisão, aí você acaba sendo acometido por inúmeros medos, né? Mas graças a Deus resolveu tudo bem. Cheguei para a festa do casamento, o meu sogro teve que fazer o casamento sozinho, era um casamento de 2 pastores e acabou sendo de um só. Enfim, ficar em um lugar deserto não é nada confortável. Ficar em um lugar onde você não tem recursos não é nada agradável. E às vezes nós somos conduzidos por Deus para lugares desertos. Eu não sei se você entende essa analogia da Bíblia quando fala sobre deserto. A Bíblia fala sobre deserto quando quer nos remeter à ideia de estar em uma circunstância da vida onde você não vê muitas soluções, onde você olha ao redor e você só vê dificuldade, e você não vê algo que traga uma esperança. Eu não sei se você já viveu circunstância assim, ou quem sabe está vivendo agora. Olha para frente e só vê deserto, olha para trás e só vê problema, olha para um lado e para o outro e não vê saída, não vê recurso algum. É estranho, mas Deus, Ele usa os desertos da nossa vida para nos ensinar algumas lições. Deus, Ele tem a habilidade de transformar nossos desertos em lugares de aprendizagem. É no deserto que nós aprendemos as lições mais preciosas da nossa vida. É no deserto que você aprende direcionamentos de Deus que você não aprenderia em nenhuma outra circunstância da vida. Então, eu queria levar você a um pensamento de que Deus nos conduz aos desertos. Você não está no seu deserto agora por um equívoco de Deus. Você não está no seu deserto agora porque Deus estava, quem sabe, postando algo no Instagram e esqueceu, e deu bobeira. Aí você entrou no deserto. Não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão continuamente sobre nós. Deus, então, de maneira deliberada, proposital, Ele conduz você. Por vezes, Ele te empurra.
para o deserto. Pastor, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que me empurra para o deserto? Às vezes Ele faz isso. E costuma fazer isso com filho. Costuma fazer isso com filho. Quem não é filho, dificilmente recebe esse empurrão divino para o deserto. Faz e Ele tem propósito quando faz isso. Exemplo de Abraão, por exemplo. Abraão passou por um deserto terrível. O pior deserto que Abraão poderia ter passado, ele não passou por ele só. E talvez este seja o pior deserto. É quando nós temos que enfrentá-lo junto com a pessoa mais querida da nossa vida. Abraão passou por um deserto para chegar ao lugar onde Deus havia lhe indicado para sacrificar o seu único filho Isaque. Entenda que aquela criança era para aquele senhor idoso a sua última esperança. Era para ele a sua alegria. Era para ele o cumprimento de uma promessa divina. E Deus pede a Abraão: Abraão, sacrifica o seu filho Isaque sobre o monte que eu te indicarei. E Abraão atravessou um deserto para chegar lá. E eu imagino não somente o deserto real que ele passou, mas eu fico pensando no deserto aqui dentro que esse homem passou. Tenta se colocar no lugar dele. E é interessante porque em nenhum lugar da Bíblia, já li várias vezes, mas em nenhum lugar da Bíblia você encontra Deus pedindo sacrifícios humanos. Deus então prova Abraão. Deus conduz Abraão por uma jornada que seria uma jornada de revelação, porque ele queria revelar-se a Abraão como o Deus dos deuses, não como os deuses dos cananeus. E Abraão então segue jornada, chega ao lugar indicado por Deus e chega lá para cumprir, para obedecer a ordem do Senhor. E lá em cima vocês conhecem a história. Deus provê o cordeiro e então um milagre acontece, onde todo aquele sofrimento que aquele homem viveu, passando por um deserto para chegar ao lugar onde Deus havia lhe indicado, foi uma jornada de autoconhecimento, foi uma jornada também de obediência, onde ele precisou obedecer mesmo não entendendo absolutamente nada do que Deus fazia. Quem sabe você hoje está vivendo exatamente assim. Quem sabe hoje você vive exatamente dessa maneira, obedecendo a Deus, mas não entendendo muito bem o que Ele está fazendo. Pastor, eu estou obedecendo, estou aqui na igreja, eu estou lendo minha Bíblia, estou orando, mas se você perguntar bem se eu estou entendendo, não estou entendendo nada. Por que eu estou passando por isso? Exatamente como Abraão. Chegou lá em cima, Deus proveu o cordeiro e ele desce, não somente com o seu filho, mas desce com uma percepção do Deus de quem ele estava servindo, o Deus a quem ele servia. É interessante você estudar a Bíblia, porque você vai vendo outros personagens que também tiveram experiências extraordinárias no deserto, como por exemplo Moisés. Moisés era um judeu que foi, em um momento de crise, ele foi levado para a casa do faraó, a sua vida foi preservada, onde houver uma matança de crianças, e lá ele foi criado como um príncipe. Lá ele foi criado, os seus primeiros 40 anos, como alguém da alta sociedade, provando do bom e do melhor, tendo acesso a todas as mordomias reais. E esse homem então é chamado por Deus. Deus o comissiona, Deus o chama para uma missão: libertar o seu povo que estava escravizado no Egito. Mas antes de começar a sua trajetória de liderança, Deus o conduz a um deserto. E não foi um deserto de poucos dias, foi um deserto de 40 anos. Durante 40 anos esse homem permaneceu no deserto. E lá nesse deserto, ele conheceu quem Deus era. Lá naquele deserto, ele teve uma visão extraordinária de Deus, a sarça ardente. E recebe então
o comissionamento de Deus para ir e libertar o seu povo. Por que não também lembrar de João Batista, aquele que era o precursor do que Jesus haveria de fazer? Antes de Jesus iniciar o seu ministério, este homem foi levantado em um tempo onde o povo vivia de maneira confusa, esperando uma manifestação de Deus. Deus levanta João Batista para pregar, para ser uma voz do que clama no deserto. E é interessante que no deserto onde João Batista pregava, porque João Batista não entrava na cidade, quando ele entra na cidade, na verdade só entrou a cabeça dele, porque ele foi executado por conta disso. É interessante porque no deserto, onde João Batista recebeu o comissionamento para pregar o evangelho do reino, anunciando a vinda do reino, as pessoas iam ao deserto para se converter, as pessoas iam procurá-lo para se arrepender dos seus pecados e serem batizados no Jordão. O deserto foi um lugar de salvação, o deserto se tornou um lugar de quebrantamento, de arrependimento. E Jesus? Lembram-se de Jesus? Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. Ele é batizado, recebe a investidura, a confirmação, o selo, tanto do Pai quanto do Espírito, e logo após, diz a Escritura Sagrada, que ele é impelido pelo Espírito Santo para ir ao deserto. Impelido não é alguém que é gentilmente convidado, impelido é empurrado. Jesus foi empurrado para o deserto, e lá no deserto ele permaneceu 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Deserto, falta de comida, esgotamento físico. E quando Jesus estava esgotado fisicamente, cansado, com fome, o diabo vem para tentá-lo. O diabo vem para colocar em xeque a sua fé e a sua missão. No deserto, foi no deserto que Jesus venceu o tentador. Foi no deserto que Jesus recebeu o selo que iria autorizar o início do seu ministério. O ministério de Jesus, que durou pouquíssimo tempo, teve seu início ali, começou ali. Ao sair do deserto, ele começa então a servir, ele começa a exercer o seu ministério. Querido, eu poderia continuar falando de outros exemplos de deserto, mas eu queria que você parasse para pensar antes de reclamar do seu. Nessa noite eu queria que você, quem sabe, fizesse uma mudança na sua mente sobre a verdadeira natureza do seu deserto, porque o seu deserto pode ser, quem sabe, o trampolim que Deus preparou para um ministério extraordinário. Quem sabe o seu deserto é um lugar de preparação para algo que Deus está logo ali preparando para a sua vida. Quem sabe o seu deserto seja um lugar de quebrantamento, de arrependimento, um lugar onde você terá lições extraordinárias para a sua vida. É no deserto que você contempla os milagres de Deus. Querido, não reclame em meio ao seu deserto. Avance, persevere, porque a sua perseverança em meio ao seu deserto, assim como todos esses exemplos que eu citei, foram homens que perseveraram no deserto, levou-os a vitórias extraordinárias. Tem um texto da palavra em Josué, capítulo 1, que eu queria que você atentasse, porque esse texto diz. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 4, declara a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar
onde puserem os seus pés, darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano. E aí vai. Se você continuar o texto, vai dando as dimensões do território. Mas eu queria que você atentasse para apenas um detalhe desse texto. Todo o território que Deus havia preparado para Josué conquistar, começava em um lugar, no deserto. Começa do deserto até o Líbano. O ponto de partida, o start, para você chegar ao lugar que Deus tem preparado para você, não se engane, é o deserto. Não se engane, é o deserto. Deus sempre vai trabalhar com a gente de maneira didática, conduzindo-nos do menor ao maior. Deus nunca vai conduzir você do maior para o menor. É progressivo, é constante, é de glória em glória. E esse texto para mim é um texto interessante, porque ele dá esse detalhe. Deus vai começar a delimitar os seus territórios a partir do deserto que você está hoje. Amém? Amém? Quantos aqui estão enfrentando um desertinho na sua vida aí? Levanta a sua mão sem a menor vergonha, porque acredito que todos nós aqui estamos. O que Deus está preparando para a sua vida começa no deserto e vai se estender para muito mais além. Então persevere, porque a pior coisa que você pode fazer para a sua vida é permanecer, é parar no meio do deserto. Portanto, avance, porque para vencer o deserto você precisa deixar o seu Egito para trás. Para vencer o deserto você precisa deixar o Egito para trás, assim como Josué. Josué, ele era nascido no Egito, mas recebe um chamado, recebe um comissionamento, e agora ele parado diante do rio Jordão, prestes a entrar na terra da promessa, ele só tem uma decisão à sua frente: entrar na terra, avançar corajosamente. Ele enfrentaria do outro lado do Jordão os maiores desafios da sua vida. No entanto, uma decisão ele tinha firme em seu coração: para o Egito eu não quero voltar. Eu não sei você, mas todos nós temos algo que deixamos para trás. Todos nós temos um Egito que ficou para trás, um lugar de escravidão, um lugar de distanciamento de Deus, um lugar de humilhação, porque no Egito o povo de Israel foi um povo humilhado, um povo massacrado. Quem sabe você não está saindo hoje de um lugar de humilhação, de um lugar onde você estava sendo ridicularizado, humilhado. Querido, entenda para onde você quer ir. Eu acho que essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Você precisa decidir para onde você quer ir. Eu quero Deus, eu estou comprometido a andar com Ele. Então, querido, faz uma coisa: deixa o seu Egito para trás, esquece o que se passou, deixa o seu passado para trás. Por mais que tenha sido um passado de dificuldades ou um passado de realizações, o que Deus tem a fazer para a sua vida está adiante. Está adiante. Então deixe o seu Egito para trás e avance em meio ao seu deserto. Não permita que o seu passado o prenda. Existem inúmeras pessoas que não conseguem avançar em suas vidas porque estão presas a correntes emocionais lá do passado. Falta de perdão, mágoas, ressentimentos, derrotas. A pessoa não se permite nem tentar vencer no hoje ou no amanhã, porque ela traz a memória: eu não vou fazer porque já fiz lá atrás e deu errado, então é melhor eu não tentar. Eu não vou empreender porque eu já quebrei uma vez. E não, eu não vou, eu já sofri muito, então é melhor eu não fazer, é não tentar de novo. Deixa eu quieto aqui no meio do meu deserto, perecendo em meio ao meu deserto. Querido, se você para no deserto, você morre. O segredo é continuar caminhando. O segredo é avançar. O segredo é escolher o seu norte e avançar corajosamente. Então, para vencer o seu deserto, deixa o Egito para trás.
Deixe o passado para trás, deixe suas derrotas para trás, deixe as mágoas para trás, deixe as humilhações para trás, deixe isso para trás, porque Deus tem coisa nova para você adiante, amém? E eu creio nisso, gente, de todo o meu coração. O nosso Deus é um Deus de esperança, o nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus que tem planos extraordinários para a nossa vida. Então entenda isso, coloca na tua cabeça. Deus tem coisas maravilhosas para mim este restinho de ano e em 2022. Amém? Amém, gente? Você recebe essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho? Querido, é isso aí. Existe maneira melhor de se viver a vida do que se olhar para o futuro com otimismo e fé? Olhe para o futuro com fé e avance. Aprenda a obedecer. Como que você pode vencer o deserto? Aprenda a obedecer. Obedeça. Obedeça mesmo quando você não entender absolutamente nada. Obedeça quando parecer ilógico, irracional a ordem divina. Obedeça. Simplesmente obedeça. Deuteronômio 34, versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Entenda, durante 40 anos, Josué foi completamente fiel a Moisés, fiel à sua liderança, não se rebelou contra a liderança de Moisés, não se levantou contra ele, obedeceu à direção de Deus, e por isso agora foi abençoado por Deus. Ele recebeu uma unção, a unção que ele mais honrou, a unção que ele mais respeitou, foi exatamente essa que Deus liberou sobre a sua vida. E Deus então permite então que ele viva um tempo extraordinário, que ele chegue a uma situação extraordinária de liderança, sucedendo o seu grande líder Moisés. Por quê? Porque ele havia investido em uma vida de obediência a Deus. Há recompensas, há bênçãos para o obediente. Para o obediente. Viva em obediência a Deus. Obedeça a palavra do Senhor, mesmo quando você não entender, porque entender não é pré-requisito da nossa caminhada de fé. A caminhada de fé, entenda isso. Entenda que você não vai entender tudo. Entenda isso. Você precisa crer, simplesmente crer, obedecer à direção de Deus, mesmo quando lhe parecer irracional, mesmo quando lhe parecer fora de lógica. Querido, se Deus deu um direcionamento para a sua vida, obedeça. Pague o preço para obedecer, mas não deixe para depois, não deixe para amanhã. Seja mais célere em sua obediência a Deus. Terceiro, busque a presença de Deus. Busque a presença. Josué capítulo 5 declara: estando então Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor lhe respondeu: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Josué estava aqui diante de enfrentar o seu maior desafio. Jericó, cidade fortificada, uma cidade murada. A largura das muralhas de Jericó seria mais ou menos isso aqui dessa igreja. Dava para passar um ônibus em cima. O que você faria com espadas e lanças para derrubar uma muralha dessa? Deus pede ao povo de Israel: vá contra essa cidade, mas vocês não vão lutar, vocês não vão tirar a espada, vocês não vão fazer nada disso, eu vou fazer. E vocês conhecem a história, de maneira milagrosa essas muralhas caem,
e o povo recebe uma vitória extraordinária através da obediência. Aqui então Josué está diante do seu maior desafio de vida, e ele então, nesse momento, ele busca a presença de Deus. Ele está buscando a Deus. A quem você busca nos momentos de desafio? A quem você recorre quando você olha e não vê mais esperança? O que você faz quando a sua fé está sendo testada? Existem pessoas que se desesperam. Existem pessoas que fazem atos de loucura. E existem aqueles que dobram seus joelhos e buscam a presença. Buscam a presença. Querido, o deserto é um lugar extraordinário para você buscar a presença. Porque, de certa maneira, tudo que Deus quer é que nós cheguemos ao limite de nós mesmos. De certa maneira, tudo que Deus espera é que a gente chegue a um tempo em que olhe e não veja mais solução alguma. Aí você vai falar assim: agora só Deus. Porque na verdade sempre foi Ele. Só que enquanto você tem algo que você possa administrar, enquanto em sua mão há algo que lhe dá o poder de resolução, parece que nós não precisamos dele. Aí quando você não tem mais o que fazer, e não há mais esperança, e você fala só Deus, Deus então vai ensinar para você que sempre foi Ele. Mesmo quando você tinha recursos para resolver, sempre foi Ele. Você está me entendendo? Está me entendendo aqui? Mas se a gente tem esse negócio, nós somos assim. Nós somos assim. Você quer ver uma coisa? Se hoje, na sua conta corrente, for creditado 100 milhões de reais, vou botar um dinheiro assim fraco, que eu acho que resolve a vida da maioria aqui. A minha resolve, talvez a sua, não sei, né? 100 milhões de reais. Pergunto, amanhã você acordaria preocupado com as contas que tem que pagar? Acordaria? Amanhã você dormiria até umas 10 horas, sim ou não? Ia chegar atrasado ao trabalho, ia perguntar por quê e você ia ficar quieto, não precisa explanar, não é isso? Muitas preocupações que você tem, você acha assim: estou seguro, estou garantido. Estava vendo um filme esses dias, uma série, não estou lembrado o que era, que a pessoa foi colocando dinheiro na conta, narrando o passado, quando teve aquele bloqueio. Foi no governo Collor? Foi no governo Collor, gente? Que teve um bloqueio de conta. Isso é coisa de gente, adolescente que está aqui, não tem, isso é coisa de gente velha, né? Gente que aqui já viu muita coisa. Lembra que tinha negócio, congelou a conta, quem tinha dinheiro no banco não pegou mais? Lembra disso? Aí eu fico pensando, em que se apoia a nossa falsa segurança do dinheiro? A gente, não, estou lá, estou garantido. Está garantido? Será que você está garantido? Será? Olha que loucura é o mundo, gente. Olha que loucura é o mundo. Em 2019 estávamos fazendo planos e toda a mídia televisiva apontava para 2020 como um tempo de recuperação. Em 2020 o Brasil vai avançar muito, vamos empreender, vamos conquistar, vamos fazer muito. Aí vem um freio, Deus puxa o freio de mão do planeta Terra, puxou de uma vez só, eu acho que até capotou, porque as pessoas ficaram desbaratadas. Nós estamos até hoje tentando retomar, tentando ver como que vamos retomar aí, peraí, porque muito daquilo que era prioridade em 2019, mudou completamente, deixou de ser. Entenda, querido, quando você não para, Deus para você. Quando você não para, Deus vai parar você. Então, por que Ele precisa parar você? Porque você está cheio de você mesmo. Como é que Deus vai ocupar um lugar? Porque Deus ocupa o nosso coração. O templo que Deus quer habitar é a minha vida. Como é que Deus vai habitar o templo que sou eu, quando este templo está cheio? Cheio de quê? Cheio de mim mesmo. Cheio de mim mesmo. Cheio das minhas prerrogativas, das minhas falsas
seguranças. Busque a presença. Mas para buscar a presença, entenda, você tem que chegar ao limite, tem que esvaziar, tem que tirar para ele poder entrar. Tem que tirar para ele poder entrar. E para terminar, gente, porque nós temos que orar. Não tenha medo. Você vai vencer esse deserto em nome de Jesus. Portanto, avance corajosamente. Avance com coragem. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo impedir você de viver as promessas de Deus. Tem muita gente hoje que já está imunizada. Existem muitos brasileiros hoje que estão imunizados. Segunda dose até a terceira dose. Só não tem uma dose que eles não tomaram ainda. Chama-se coragem, ousadia, para retomar a sua vida. Deuteronômio 31, versículos 7 e 8. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Amém? O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime, não desanime. Veja que a fé em Deus não é uma fé negacionista. Você vai passar pelo deserto, mas não tenha medo. Eu estou contigo, eu estou contigo. E entenda uma coisa: Josué liderou o povo pelo deserto, e ele estava caminhando rumo à herança, rumo à sua herança. Você também está caminhando em meio a um deserto, mas não está indo para qualquer lugar não, você está indo rumo à sua herança, aquilo que Deus preparou para você. Portanto, não desanime, não tenha medo, avance com coragem em meio ao deserto. Feche seus olhos, faça a sua oração, entregue o seu deserto hoje para o Senhor. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor.
sua fidelidade não acabou. Eu gostaria de orar por você nessa noite que, quem sabe, está vivendo esse deserto. Quem sabe está vivendo um deserto muito particular, mas entende que Deus tem permitido. E quem sabe hoje você está aqui, uma pulga atrás da orelha. Eu não tinha pensado nisso ainda, pastor. Então quer dizer que Deus pode ter permitido eu entrar nesse deserto, porque Ele quer me ensinar alguma coisa, Ele tem um propósito. Então, se Ele assim o tem, eu quero descobrir isso, eu quero obedecer, eu quero chegar do outro lado desse deserto, experimentando tudo que Ele tem de bom para a minha vida. Amém?